Informação, descontração e muito trabalho, falando de nossa região e da sua cidade. O apresentador que não tem medo de cara feia e nem conversa torta. Com vocês, Jones Donizete. É isso aí, Cristiano Maciel, Voz do Ouro, mais um programa Papo Aberto aqui pela One TV, esse canal que não para de crescer em todo o estado de São Paulo. E hoje o programa, como diria o antigo apresentador, o chicote vai estralar aqui, Cristiano Maciel. Confraria Nacionalista, vem de Itapecerica da Serra. Com vocês, Erlon Chaves. Não, obrigado por ter vindo, viu? Olha, tá ficando bom aí, né? Tá ficando bom. Erlon Chaves, que prazer receber você aqui conosco, querido. Eu que agradeço e fazendo parte do programa pioneiro do Papo Aberto. É isso daí. Aqui hoje nós estamos aqui, Dix 3, vocês estão todos aí uniformizados hoje de Papo Aberto, né? Ali no contrabaixo, Ronaldo! Cadê o solo, Ronaldo? Não tinha? De novo, esse agora sim, vai. Na guitarra, Madruga. E ele que não tem R no nome é Guto, na batera. Vai, sem R mesmo. Aí, pronto, Dix 3. A banda que tá tirando o som do Traje a Rigor, né? Se o Danilo Gentili ver, meu irmão, vocês segura aí. Aqui conosco, ele que não precisou nem de uma facada pra se tornar mito. Foi pesada essa, hein? Né? Cristiano Maciel. Você tá bem, Cristiano? Olha, muito obrigado, Jones Donizete. Estou muito feliz. Todo mundo comentando do programa nas ruas, por onde quer que eu vá. São 11 cidades acompanhando o programa Papo Aberto. O Cristiano Maciel, e ontem o programa com o Ricardo Oscar foi sucesso, né? A repercussão gigantesca. Todo mundo comentando de A a Z, em todas as cidades aí, todo mundo acompanhando a nossa programação. É isso daí. O Cristiano Maciel que tá devendo uma dancinha pra nós aqui junto com o Mário, tá bom? Vamos apresentar aqui. Mário, vem aqui, Mário. Já cumprimentou o nosso entrevistado de hoje, tá com medo dele só porque ele é grandão. Cadê, Marinho? Como é que você tá? É grandão e bate forte, viu? Olha pelo nome. É isso aí, Marinho. Fica lá que daqui a pouco eu pego aí, tá bom? Marinho que é o nosso assistente de palco, né? O Mário entrou todo tremendo aqui, Jones. Toda coincidência é mera semelhança, personagem é nosso, tá bom? Erlon Chaves, Erlon, é uma figura emblemática na região sudoeste de São Paulo. Quem é da região de Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão da Serra, Juquitiba, São Lourenço, Embu-Guaçu, Cotia, não tem como não conhecer Erlon Chaves, até porque, Erlon, é uma vida de militância, né? Quantos anos você está nessa militância, nessa batalha política? Olha, desde o tempo de colégio, acho que a base minha foi o colégio e desde então, desde os meus 19 anos, ensino médio para cima, eu venho fazendo essa atuação política na cidade especificamente e também contornando nos bairros e outros municípios. O Erlon Chaves tem uma história linda na cidade de Itapecerica da Serra, uma história linda de uma militância ideológica, um líder nato, e nós vamos contar um pouco da história dele aqui nesse programa, discutir alguns assuntos sérios também sobre a nossa região e vamos explicar também um pouco sobre a Confraria Nacionalista. Mas antes, Erlon, você é professor de história, é isso? A minha base, formação é professor, eu venho da escola pública, fiz a universidade num período em que uma porcentagem da população significava 2% que fazia universidade na década de 90 e me dedico à educação. É isso, você dá 47 anos agora, Erlon? 47 anos e 27 de militância consecutiva. 47 e 27 de militância. Consecutiva. Muito tempo na rua, né? E a militância do Erlon Chaves é uma militância aonde ele vai pra rua mesmo, mete a boca no trombone. Erlon é conhecido em toda a cidade de Itapecerica da Serra porque o Erlon pegava um megafone, com o carrinho de som na rua e ia para poder fazer com que a população escutasse ali os que eram as reivindicações populares e que muitas das vezes não tinha voz, né, Erlon? Conta um pouquinho pra gente dessa história. A nossa cidade é uma das cidades mais antigas do país, né? Fundada em 1562, Itapecerica da Serra, significa pedra lisa, serra, para se diferenciar de uma cidade de Minas Gerais que chama Itapecerica, tem sua emancipação política em 1877, final, né, do século XIX. Então é uma cidade que ainda carrega uns ranços provincianos. Então aquela coisa do coreto, da igreja central, que é ótimo do ponto de vista histórico e tal, mas culturalmente é um problema em tempos modernos, né? Porque fica uma política enraizada no centro e quer queira, quer não, São Paulo vem crescendo, vai chegando próximo da nossa cidade, que é uma cidade conhecida como uma cidade turística.
haja visto o Embu das Artes, que é filha de Itapecerica da Serra, como os outros municípios ao redor. Então, essa expansão, ela favelizou, vamos dizer assim, o suburbano, as periferias da cidade de Itapecerica da Serra. Então, aquele contexto histórico, ele se perdeu. Então, fazer política hoje na cidade de Itapecerica da Serra, ainda com esse ranço provinciano, é difícil, porque nós temos um grupo que domina a cidade há 30 anos. Então, o ranço político está ali. Por mais que a cidade esteja crescendo de gente, não de infraestrutura, o ranço político ainda está ali. Ô Arlon, o que passava na sua cabeça com 20 anos de idade? Porque 20 anos de idade, claro que os tempos hoje são outros. Mas, Cristiano Maciel, com 20 anos de idade, você queria saber dos contatinhos. Você tem quantos anos, Cristiano Maciel? Pode falar ou é segredo? É segredo de Estado. Mas já passou dos 30? Já passei dos 30. Dos 40? Não. Não, tá ali, nos 30 dos 40. Não, mas o tempo do Erlon Chaves não tinha o Facebook, não tinha o WhatsApp, não tinha o Instagram. Então, quer dizer que ele não namorava nesse tempo porque não tinha o Facebook. Nesse tempo ele nem brigava com a namorada, porque não tinha tantas redes sociais, né? Não brigava tanto, né? Mas nessa idade, Erlon, com 20 anos, o jovem ele tá querendo curtir, namorar e tal. Não que você não tenha feito isso, até porque a gente sabe que você também gosta de namorar. Mas, o que passou na sua cabeça pra você entrar nessa militância com 20 anos de idade? Porque você está com 47, faz 27 anos, então com 20 anos de idade você decidiu, tentar contribuir com a sociedade aí através da política. O papel do professor em sala de aula, quer dizer, eu tive alguns professores que foram referência à educação de forma geral, a situação nossa dentro da escola, a necessidade de reivindicar os direitos dos estudantes, fez com que eu me destacasse entre os demais, né? E pegasse aquilo como uma bandeira. E a influência do professor, e falo isso na questão positiva, embora ninguém faça a cabeça de ninguém, mais uma vez, né? Na minha opinião, não faz a cabeça, mas a influência, os bons exemplos, a gente assimila, né? E isso fez com que eu começasse a engajar politicamente. Nós estamos vivendo um segundo momento político. No final da década de 80, você tem a redemocratização. E hoje, com a própria eleição do Bolsonaro, você tem uma outra mudança política, né? Quando a questão da comunicação, por exemplo, foi citado, eu iniciei um jornal chamado A Voz, chamava-se A Voz, da nossa associação comunitária, justamente porque não tinha voz nos jornais das cidades. Como eu era um cara polêmico, crítico, e discutia a questão da cidade, eles não me deixavam escrever para os jornais. Então, reuni alguns amigos e falamos, vamos montar um jornal. Como eu era muito cru e ainda sou da informática, mas busquei amigos que tinham contato, né, e começaram olha, faz assim, pega o programa PageMaker e tal, que não sei o quê, e a gente conseguiu fazer todo um trabalho artesanal. Acho que essa produção nossa aqui, esse trabalho artesanal, que é o gostoso. Então, eu senti muito prazer em fazer o jornal A Voz e contrapor a imprensa vigente na época. Entendi. Erlon, a primeira campanha que você participou, você foi o quê? Candidato a vereador? Foi em 1996, cara. Fui candidato pelo PT. Foi pelo Olha que Você legal. era do PT também? Eu era do PT. Todo mundo parece que passou pelo PT, né? O PT ele se perdeu na sua própria história, mas nós não podemos desconstruir a história dos partidos dos trabalhadores. Uma coisa é a direção, é como o sindicato. Uma coisa é a direção do sindicato, outra coisa são os direitos dos trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, ele teve seu momento histórico. Aí eu vou falar como professor de história e não destruir a história. Então o partido ele teve uma importância no seu momento histórico. Eu fui uma das pessoas que participaram desse momento histórico, que usaram a estrelinha do PT na faculdade, era uma forma também de se comunicar com o outro, que tem o mesmo pensamento e tal. E era visto como bicho feio também na faculdade. Era muito parecido com hoje. Hoje o PT é odiado e tem os seus motivos, mas naquela época as pessoas não compreendiam a filosofia do Partido dos Trabalhadores, que vem da base. Então nós não podemos desconstruir. Por isso a ideia nossa hoje de discutir a chamada terceira via, que, se tiver o tempo, eu vou explicar um pouco mais. Entendi. Erlon, deixa eu te fazer entrar um pouquinho na polêmica aqui agora, que eu já apimentar um pouco o negócio aqui, porque o Scott vai estrelando, né, galera? Eu quase entrei aqui, Jones Donizete, com a sua permissão, com a sua autorização. Ele falou a frase desconstruir. Mas esse PT, ele é campeão no mundo de desconstruir a imagem dos que vêm, dos que estão. É, uma estratégia marqueteira já mais nessa última época aí do Lula para cá dessas últimas campanhas, né? Assassinato de reputação. Agora, deixa eu entrar num detalhe aqui contigo que chamou a atenção. Quando você fala
E aí eu vou entrar num tema, que é um tema bem atual aí, e eu não sei muito a sua posição nesse tema. Quando você fala das referências que você teve dos seus professores e que basicamente você entende como uma das alavancas para a sua militância ali, lá por volta dos 20 anos de idade. E hoje se tem muita discussão da escola sem partido, né? Para que não se haja uma doutrinação ideológica dentro das escolas com os alunos ali. Existe essa uma ala política do Brasil brigando contra a doutrinação ideológica nas escolas, escola sem partido e tal, e você fala dessas referências de militância. Você acredita que hoje esse posicionamento dos professores, politicamente, dentro da sala de aula, ele tem influenciado ideologicamente as crianças? Muito obrigado pela pergunta, porque assim, a gente fica eufórico em tentar responder isso numa mídia, né, que acaba desconstruindo essa ideia. Escola sem partido. Quando eu discutia lá atrás partido, dentro do próprio colégio, na formação de grêmio estudantil, eu era mal visto. E quando fui professor, eu ia discutir, por exemplo, Paulo Freire, que hoje eu agradeço a esse movimento Escola Sem Partido, porque há 20 anos atrás eu não conseguia discutir Paulo Freire. Né? E hoje eu consigo discutir Paulo Freire porque estão falando dele o tempo todo. Né? Escola sem partido. Partido é parte, o nome já está dizendo. A escola tem que ter partes, pluralismo, não uma ideia só. Então, essa ideia de escola sem partido, isso é uma bobagem que colocou, é uma questão de marketing, tem que pegar isso como marketing, mas isso, pela minha experiência de mais de 20 e poucos anos dentro da escola pública, não sei na escola privada. Mas essa discussão não existe nas escolas periféricas, pelo menos as quais eu trabalhei. Não tem, pelo contrário, eu era mal visto por querer discutir política dentro da escola. As pessoas estão mais preocupadas em fazer diário, vem aquela burocracia de fazer um monte de papelada, meu. Agora, Erlon, eu não vou nem entrar aqui no mérito dos posicionamentos contra ou a favor da escola sem partido e respeito muito a sua posição. Mesmo não sendo a minha, respeito muito. Claro. Agora, existem alguns professores que têm essa ideologia e que vão ao extremos. Né? Eu costumo dizer que quando o pêndulo do relógio para, é que você tem, né, a razão. Né? Nem o extremo para cá, nem o extremo para lá. Mas eu acompanhei com o meu próprio filho dentro da sala de aula, eu vou falar isso na cidade de Embu das Artes, professores muito ligados à linha do PSOL, professores muito ligados para essa linha do PCdoB, dentro da própria sala de aula, a ponto deles... quase que chantagearem os próprios alunos dentro da sala de aula, em época de discussão eleitoral, onde os alunos eram muito induzidos mesmo, até as referências pessoais que tinha de candidato A ou B, colocando isso dentro da sala de aula, e aí eu acho que a situação fica mais séria. Quando a gente fala de uma discussão política dentro da sala de aula, a gente se subentende que se vai fazer uma discussão de um sistema democrático de direito, onde eu vou ensinar para as crianças como funcionam os poderes, como funciona, o que deveria ser feito, né? Como funciona uma gestão pública, mas essa ideologia tem aquelas pessoas que acabam levando isso muito de forma partidária para dentro da sala de aula, né? Como você vê essa situação? Vamos discutir isso proporcionalmente. A gente tem que começar a fundamentar a discussão e esse é um problema que não acontece no Brasil, não fundamenta. Tá, quantos votos teve o Boulos? 2 milhões e pouco? O que é 2 milhões de pessoas que votaram nele em relação à própria militância dele, que é um número bem menor do que isso? Estou falando matematicamente. Quer dizer, quantas pessoas ligadas ao PSOL, ao PCdoB, ao próprio PSTU, estão dentro das escolas? Pelo menos na escola, uma das escolas que eu trabalhei, que tinha 110 professores, eu acho que tinha 2 professores ligados ao PSOL, eu que tenho uma visão nacionalista, mais uns 3 ou 4, mas de 110 você tinha mais ou menos umas 8 pessoas envolvidas na discussão política. Coisas pontuais, né? É isso que eu queria entender. Nós vamos voltar daqui a pouco, o papo tá rendendo aqui, nós já vamos para o comercial, vamos voltar. Diz que o Bolo disse que ia invadir a casa do Bolsonaro. Se o pessoal que votou nele fosse com ele, ia ocupar 2 cômodos, dava pro Bolsonaro continuar morando lá. Vamos comercial, daqui a pouco nós voltamos, o papo aberto tá quente aqui hoje. Não sai daí. Dando prosseguimento ao programa Papo Aberto.
Ele, o professor Erlon Chaves, apresentando Jones Donizete. Gostaram, né? Assim igual o Jô, né? Tá bom. Estamos de volta, papo aberto, pegando fogo aqui com o professor Erlon Chaves. Aqui a conversa está super agradável, isso que vai precisar de uns 2, 3 programas. Professor, pegando essa trilha fantástica aí e o fantástico desempenho do nosso Marinho lutando boxe, você praticou esse esporte durante uma época da sua vida, né? Esse esporte não, o esporte de fato, eu né? costumo dizer que eu sou o pobre que não deu certo, né? Por que não deu certo? Voltando àquela discussão da infância, das dificuldades, que todo mundo usa isso aí. Então eu sou o pobre que não deu certo. Enquanto muitos iam para o lado da bebida, das drogas, do roubo, o esporte foi uma válvula de escape para mim. Quer dizer, eu não fui nenhum boxeador famoso, mas ele deu as condições para que eu me formasse em história e fosse um profissional na área da educação. Então o esporte ele também foi um auxílio na minha formação. Então eu devo muito ao esporte e à capoeira também, que eu comecei capoeira com 8 anos. Então o esporte ele sempre esteve ali comigo. Você fez algum movimento com a capoeira nas escolas? Não teve uma situação dessa? Então, eu sempre quis vincular justamente essas dificuldades que nós encontramos na periferia e tirar esse discurso, né, de coitado e etc. O que eu podia contribuir para a juventude? Então, aos sábados e domingos eu comecei a dar aula de graça. Eu fui o pioneiro, né, na década de 90, 1990, nas escolas do nosso município. Foram 3 escolas, uma delas é o Joaquinzão. E ao sábado e domingo eu comecei a dar aula de capoeira. Então eu consegui, talvez, né, influenciar no sentido positivo de alguns jovens que hoje são profissionais, né, exercem vários tipos de profissão graças à instrução da capoeira. A instrução, a escola que dá o esporte, né? Agora, não, conta pra nós um pouquinho. Você assumiu a prefeitura de Itapecerica da Serra por um período de dias, teve uma eleição muito conturbada, foi diferença ali do prefeito eleito na época, né? Vou colocar o eleito entre aspas aqui, porque eu sei que você questiona muito essa eleição, mas foi 1.800 votos de diferença, foi isso? E aí depois, 1,%. com problema judicial do prefeito, você acabou assumindo a prefeitura por alguns dias. Quantos dias você ficou na prefeitura e como foi essa experiência? Foram 36 dias, né, no caráter judicial. E volto a discutir o meu papel enquanto cidadão itapecericano e oriundo, né, da periferia. Eu não tenho sobrenome e nem dinheiro, porque a cidade ela é provinciana. Lembrando que é uma cidade que tem quase 500 anos. Então, se você não tem dinheiro e não tem nome, você não consegue flutuar dentro do ciclo político da cidade, né? Então, quando houve a perspectiva de um cara lá do Parque Paraíso, o professor, sem nenhuma infraestrutura, muito parecido com a do Bolsonaro, embora tenhamos divergências ideológicas, embora eu apoiei ele. Como é que você consegue um cara que vem da periferia sem nenhuma infraestrutura fazer frente à política dominante de 30 anos na cidade? E você quase chegou e nem tomou uma facada, né? Exatamente. Mas teve uns tiros lá, né? Metralharam minha casa, que é interessante, é muito parecido com o Bolsonaro, que falaram que foi o Bolsonaro mesmo que mandou esfaquear ele, e lá falaram que eu mandei metralhar a minha casa, né? Então, assim, quando eles perceberam que uma campanha naquele estilo podia vencer as eleições, como de fato venceu, porque nós encontramos por pessoas que nos informaram de dentro do cartório que 20 urnas voltaram sem lacres, embora ele não foi afastado por isso, ele foi afastado pela captação ilícita de votos, uma reunião com estagiários, onde o prefeito pediu votos para o meu adversário. Então isso é captação ilícita de votos. Nós conseguimos comprovar isso. Então provamos que houve um roubo. O problema é que o nosso sistema jurídico ele é muito falho. E aí quando foi em Brasília a gente sabe como é que funciona lá os acordos. E deram para ele retornar. Aí você ficou 36 dias à frente da prefeitura. 36 dias, para quem conhece a administração pública, não é nem a fase de você fazer num período de eleição que termina em outubro, para se assumir em janeiro, nós temos ali basicamente 3 meses daquilo que nós chamamos de transição de governo, né? E a transição de governo é o período onde você começa a entender como funciona a prefeitura, como estão as contas da prefeitura. 36 dias não deu nem para fazer essa leitura interna, de fato, da prefeitura, né, irmão? Como professor, eu tentei fazer uma coisa que não existe no funcionalismo público,
na parte administrativa, que é humanizar. O que é humanizar? É o bom dia, boa tarde, como é que você está? Posso ajudar? Né? O povão vai lá, tem uma água, tem um pãozinho de queijo, sabe? O prefeito circular e falar de igual para igual. O que você vê hoje? Barreiras. Para você chegar no cara, existe barreira. Então, acho que os nossos 36 dias, nós apresentamos algo que a população não conhecia. A ideia da humanização. Como professor, eu defendo isso. E algumas pessoas, quando questionam seus 36 dias, Erlon, eles falam exatamente que o Erlon entrou na prefeitura 36 dias e mandou algumas pessoas embora. Mas dentro desse sistema que nós temos aí, presidencialista de aliança, faz parte onde o grupo que elege o prefeito, ele seja o carro-chefe para a implantação daquele plano de governo. Então é uma coisa normal, né? Entrou um prefeito, ao menos aqueles cargos que são cargos de livre nomeação, eles são sempre, vem a equipe do próprio prefeito para que o plano de governo possa ser colocado em prática, então, né? mais uma vez, um preconceito e uma forma de marketing para me destruir politicamente na cidade. Porque todos os prefeitos que entram, ele vai fazer uma linha de corte. A nossa linha de corte, ela está pautada em projeto. Esse é o diferencial. Nós somos contrário ao número excessivo de cargos de confiança. Nós tínhamos 400 cargos de confiança, né? Com a folha de pagamento extensa. Se nós queremos, por exemplo, dar o uniforme escolar, eu tinha que tirar dinheiro de algum lugar, eu não sou mágico. Então, nós falamos o seguinte, vamos cortar pelo menos 50% dos cargos de confiança. Tanto é que nós conseguimos deixar em um mês 880 mil reais, que pode parecer pouco, mas na administração nós cortamos. Nós tínhamos lá funcionários que faziam 187 horas extra no mês, sendo que a lei está falando que é 60. Quer dizer, que hora que ele dormia, que hora que ele descansava? É aí que o dinheiro público é mal utilizado e existe a maracutaia. E aí eu percebi que nem todo mundo deseja a moralização do órgão público. Principalmente numa cidade dormitório, como é a região ali de Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão, enfim, acaba a prefeitura municipal sendo ela a maior empregadora da cidade, né? O que dificulta muito a discussão política, também é uma discussão política ela mais neutra nesse sentido, porque as pessoas que estão ali basicamente meio que dependem daquele emprego, né? Então acaba se tornando a política ali, meio que a política da sobrevivência. Aí quando você chega numa atitude dessa, até arrojada de enxugamento da máquina pública e de corte de gastos, então acaba que aquilo que deveria ser, de fato, recompensado, meio que acaba sendo criticado. É mais ou menos uma realidade daquela região, né? E ainda volta a questão do preconceito. O atual prefeito acabou de fazer acho que o terceiro corte e ninguém foi para a rua, ninguém foi fazer manifestação. Então era uma questão mesmo pessoal contra mim. Falando do atual prefeito, como você vê hoje a situação política e administrativa em Itapecerica da Serra? Nossa, cara, é um caso seríssimo, né? Mais uma vez, é uma cidade provinciana onde o capital, vou falar de Itapecerica da Serra, pode ser em outras cidades, mas vou falar da nossa cidade, que o capital manda, né? As alianças políticas em torno do interesse de cargos, manda. Então, essa ideia de que, olha, se você tiver vontade, basta insistir, isso não é verdade. Me desculpa, mas não acredito nessa tese. Ele está indo por 4 mandatos, a cidade está literalmente abandonada. Nós tivemos agora a inundação ali na Avenida 9 de Julho. Todo ano acontece porque todo ano tem chuva. O problema não é a chuva, que a chuva sempre existiu, sempre caiu. O problema é a administração. E teve uma reunião em um bairro onde o cidadão falou assim para o prefeito, mas o seu governo está ruim. Ele falou, se estivesse ruim, eu não estaria pela 4ª vez exercendo o mandato. Ele tem razão, quer dizer, alguém votou nele. De alguma forma, alguém insistiu no erro por 4 vezes. Porque se errar uma vez, ainda vai. Agora, 4 vezes? É a escolha do povo, né? O prefeito Jorge Costa está 4 mandatos, né? E elegeu o seu sucessor naquela conturbada eleição. O 5º mandato. Ou é um muito bom prefeito, ou existe alguma distorção no entendimento político da cidade, né? O sistema político, ele trabalha dessa forma. Quem está dominando o poder trabalha com cálculo matemático. Política é matemática. Ele conta que 40% não vão nas urnas, ele conta que quanto mais candidatos a prefeito é melhor para ele, porque se ele consegue ter o X número de cargos de confiança, esse X número de cargos de confiança multiplicam pelas suas famílias, ele tem os votos garantidos. Então, se tem 110 mil, ele precisa de 49 mil, para que ele vai investir em 100 mil? Ele vai investir em 49 mil. Porque ele sabe que os outros votos vão nula abstenção, vão para o pessoal, vão não sei para quem, e ele tem os 49
certinho, é matemática. Entendi. Vou até abrir aqui o convite aqui para que o prefeito de Itapecerica, Jorge Costa, possa vir aqui participar conosco também do programa Papo Aberto. Prefeitão, tá o convite aí para você também. Erlon, você gosta de fazer o que nas horas vagas, Erlon Chaves? Olha, Jones, ultimamente, depois que eu tive um infarto, estou mais controlado. Como é que foi esse infarto, Erlon? Cara? Esse infarto ele também ele funciona como um aprendizado. Nós, homens, não temos o hábito de seguir as orientações médicas. E fica como um alerta aí também, né? Porque eu sou hipertenso, é histórico isso independe de fazer esporte ou não, até porque tem uma questão hereditária do meu pai. E nós homens somos indisciplinados, as mulheres são mais disciplinadas, vai no médico constantemente, não. E nós tomamos remédio um dia sim, 3 não, e assim sucessivamente. E o remédio da hipertensão é fundamental, né? E aí você tem o estresse, eu não digo nem a alimentação, porque eu não bebo, não fumo, enfim. Mas todo um conjunto contribuiu, né, para que eu tivesse 2 infartos, na verdade, né, que afetou 60% do meu coração. Aí fui hospitalizado, colocaram a princípio 2 stents, ainda tem uma veia que está 50%, mas eu estou fazendo minhas atividades normais. E a produção preparou até um vídeo aqui que eu vou chamar aqui agora, de você muito feliz logo depois da recuperação do infarto, né? Por isso que eu perguntei o que você gosta de fazer nas horas vagas, porque você dança bem, né, Erlon? Solta o vídeo aí pra gente aí. Que dança é essa, Erlon? Que dança bonita é essa aí? Cara, isso aí foi até uma provocação na internet, né? Depois que eu voltei, o pessoal, você não tá fora, não pode fazer mais nada e etc. mais. E eu sou da década de 80, o soul, né? James Brown e Companhia Limitada, Jim Morrone. Aliás, fizeram uma sátira, pegaram essa dança e tiraram a música do Jim Morrone e colocaram lá, acho que é sertanejo, não sei. Começaram a fazer uma sátira na internet, eu levei na boa. Mas é também uma questão histórica, de mostrar que eu estava bem e mostrar para uma juventude, né, que está aí rebolando e tal, e que naquele tempo a gente tinha os passos sincronizados, tinha toda uma dancinha também, né? Tá? Marinho, entra aqui correndo, porque nós estamos encerrando o programa. Apresentar os vídeos do professor Erlon Chaves também. Vem cá, Marinho, corre aqui, porque senão vou pôr você para lutar boxe com o Erlon. Olha, já ficou na posição certinha aqui, vai. Agora tá pegando. Pronto, já saiu na televisão. Maravilha. Tchau, Marinho. Tchau. Livro Manifesto Brasil, Resgatando Ideias Esquecidas, Movimento de Oposição 9 de Julho, está aqui. Também tem aqui Tese Programática, Propostas Políticas da Confraria Nacionalistas, né, Erlon? O que é a Confraria, Erlon, para encerrar aí rapidinho? Se você pudesse definir a Confraria em uma frase. É uma organização social, política, econômica, filosófica que agrega ideias, princípios de um grupo. Erlon é muito monstro, nós vamos precisar de 2 programas para ficar conversando com o Erlon. Carequinha, obrigado de novo, monstro. Foi sensacional poder estar aqui no Papo Aberto com Jones Loisetti. É isso aí, Voz de Ouro. Muito obrigado, Erlon Chaves. Obrigado, Dix 3, encerrando para nós o programa aí.